Olá, pessoal. Este é o Farol da Baixada, o podcast do Sindicato dos Bancários de Santos e Região. Hoje, continuando o nosso tema sobre crise ambiental, sobre prejuízo à saúde e ao meio ambiente, nós vamos abordar um novo aspecto, um aspecto jurídico, o aspecto da dificuldade, como que os movimentos sociais que trabalham, se preocupam com o meio ambiente, com a saúde da população, eles enfrentam uma dificuldade, como é a vida nesse âmbito jurídico, não é isso? Então, para isso, nós trouxemos um especialista importantíssimo, o Dr. Paulo José Ferraz de Arruda Júnior. Ele é doutor em Direito Ambiental Internacional, com ênfase em contaminação química, professor universitário em diversas universidades, membro do Observatório da Metrópole, então também é um ativista, né? Não só é um advogado que coloca a sua experiência e expertise a serviço dos movimentos e a serviço das causas sociais. Muito obrigada, doutor Paulo, por estar aqui com a gente, ter aceito o convite. Boa tarde, Eneida. Eu que agradeço. Obrigado mais uma vez pelo convite. É uma oportunidade que a gente tem de tratar desse assunto, um assunto importante, né? Obrigado pelo convite. A gente que agradece. E também o Jeffer Castelo Branco, que vocês conhecem, né? Meu eterno amigo. O Jeffer também é doutor em Ciências da Saúde, também é do Núcleo de Saúde Socioambiental da Unifesp e militante da ACPO. O doutor Paulo também é advogado da ACE e da ACPO, e depois eu vou pedir aí, já iniciando, Paulo, vou te chamar de Paulo. Tá ótimo, ótimo. Como que você iniciou, assim, como é que você enveredou para esse ramo do ambiental, né, essa preocupação, e depois o que é a CPO, né? Porque sigla, né, a gente fica perdido. A CPO é a Associação de Combate aos POPs, né, Poluentes Orgânicos Persistentes, né? Eu comecei, Eneida, por acaso, né? Eu lecionava Direito numa universidade aqui, eu ainda não tinha mestrado ainda, né? E tinha um aluno meu que era da CPO. E um dia, acho que ele lecionou o primeiro ano comigo, no segundo ano ele veio conversar comigo e falou, olha, você não gostaria de advogar para as vítimas da Ródia? E eu confesso que eu conhecia pouca coisa, né? Eu falei, ele começou a contar o que era, né? Eu conhecia um pouco da história, mas não como ela é. Aliás, eu acho que poucas pessoas conhecem, né, o que foi o caso Ródia, né? Esses acidentes químicos ampliados acabam não tendo a repercussão que deveriam ter, né? As histórias ficam muito limitadas a algumas páginas de jornal, depois se esquece. E foi aí que eu comecei. Aí eu conheci o pessoal, falei, olha, vamos lá, vamos ver. E me entusiasmei tanto que eu acabei fazendo mestrado, e no meu mestrado eu já fiz nessa área ambiental, né? E depois fiz o doutorado também na mesma área, porque realmente é algo que, quando você conhece, você se entusiasma. É algo entusiasmante mesmo. Não entusiasmante pelo tema, mas também pelo fato de que tem muita coisa que precisa ser feita, né? Tem muita coisa que as pessoas não sabem, desconhecem e não se faz nada para tentar mitigar esse problema, ou não faz da maneira que deveria ser feita para mitigar esse problema, né? Ou até mesmo acabar com o problema, né? Então, foi assim que eu comecei. Foi meio por acaso, foi um convite de um aluno que era da CPO.
Mas eu acho que já tem que ter algo interno, né? Querendo justiça, né? Justiça para os outros, justiça social, ver a injustiça e dizer assim, não, olha, precisa ser feito algo, né? As pessoas... Tem tanta gente fazendo nada ou fazendo pelo outro lado, é preciso que a gente leve um pouco de alento, de justiça para quem é mais vulnerável. Eu acho que é isso, né? Internamente, a pessoa já tem que sentir esse apelo, ter esse apelo, né? Realmente... Da causa social. Talvez até seja... Talvez esse motivo seja um motivo a mais, né? Fazer justiça é um sentimento indescritível, né? Quando você faz justiça, você vê, né? Você está colocando um tijolinho bom, né? Você está construindo alguma coisa boa para você e para o mundo, né? Então, acho que esse é o que o pessoal da CPO faz, né? O pessoal da CPO não tem retorno nenhum financeiro, né? Não tem retorno nenhum pessoal, muito pelo contrário, né? Eles acabam sofrendo, às vezes, ação judicial, né? E eu acho que eu tenho um pouquinho disso também, né? Eu acho que você está contribuindo para melhorar um pouco o planeta, né? Eu acho que isso é muito gratificante. Isso encontra outros, né? Que também querem. Não é só dinheiro. Não é só dinheiro. É verdade, é verdade. Paulo, e como você vê, né, esse cabo de força, né, essa briga entre trabalhadores e associações que defendem trabalhadores e essas grandes empresas? Como é que é essa relação de forças, né, dentro da justiça, dentro do judiciário? Essa relação é uma relação desigual, não há dúvida, né? Porque, veja, eu advogo, mas eu não advogo só para os trabalhadores. Eu tenho minha vida pessoal, eu sou professor, tenho os meus clientes, não é só para, né? Só para os contaminados, né? E essas empresas têm um corpo jurídico que é só para isso, né? São pagos bem remunerados só para isso, né? E tem toda uma infraestrutura também para defender, né? Tem peritos médicos só para defender a empresa. E não são peritos médicos ruins, são médicos bons, né? Que têm conhecimento, né? Então, é uma briga desproporcional, né? Então, hoje eu acho que né, a gente tem uma equipe, né? Na defesa das questões ambientais, nós temos uma equipe que tem expertises, boas expertises para enfrentar essas empresas, mas eles são fortes, né? Não são... é difícil, é uma briga difícil, né? Porque são pessoas muito preparadas. Sim. Então, há E o Ministério Público também é uma ferramenta muito boa, né? Mas o Ministério Público também tem outras questões, né? Então, a empresa acaba saindo na vantagem porque ela tem um corpo jurídico, né, forte só para isso, né? Então, é desigual. Sim, e a gente estava comentando também a dificuldade de se estabelecer um nexo causal, digamos assim, né? Perfeito. Então, quando se tem... Porque você falou da CPO, não é isso, Jeff? A CPO, eu não sei, se iniciou por conta dos contaminados da Ródia, né? E a Ródia, eu acho que vale a pena colocar, né, reviver aí qual foi o problema, o pessoal que está nos ouvindo. Mas como a questão da Ródia, outras empresas, você saber que aquele trabalhador, ou quando tem vários, né, contaminação é grande, são muitos trabalhadores, a causa é uma contaminação química causada pela empresa, né, pelos processos produtivos da empresa. Eu acho que isso é uma dificuldade a mais, né? Você tem que provar, sem dúvida, sem dúvida. Você provar a relação de causa e efeito, que é o nexo de causalidade entre a contaminação e a doença, não é fácil, né? Não é fácil, primeiro, porque a medicina, esse assunto contaminação química, é um assunto relativamente novo, né? Se a gente pegar na história da humanidade, né? Você pega a Segunda Guerra Mundial, eles começaram a usar produtos químicos como arma,
né? E a indústria química se desenvolveu muito depois da Segunda Guerra Mundial. Se você pegar lá quanto que se produzia de produtos químicos, década de 40 e hoje, né, a gente vê, é alarmante. Né? Então, esse é um ponto. A medicina, ela não acompanhou isso. Né? Então, a medicina, ela ainda não tem dentro dos cursos de medicina uma cadeira, alguma coisa que possa ensinar a relação entre a contaminação química e as doenças. Né? Então, esse é um ponto também importante. Né? E quando a gente vê, por exemplo, médicos, né? ou às vezes até mesmo uma pseudociência e falar, olha, existem níveis seguros de contaminação. Não existe nível seguro de contaminação de produto químico nenhum. Quando você vai num médico, ele vai te dar um remédio, antes de ele dar o remédio, ele pergunta para você, você está tomando algum outro remédio? Essa pergunta tem um motivo. Qual é o motivo? É porque o remédio que ele vai te dar pode interagir com o remédio que você está tomando e se transformar numa outra substância química, porque as substâncias químicas se interagem. Né? Então, veja, como é que eu posso ter uma exposição segura a produto químico se eu não sou exposto a um produto só? Eu sou exposto a vários produtos. Então, esses produtos, eles se interagem dentro, né? Nós somos um tubo de ensaio e nós estamos expostos a essas substâncias. Chega aqui, mistura tudo e o que vai sair dali? Nem a ciência sabe, ninguém sabe. Então, a necessidade... Né? Você vê, eles fabricam primeiro o produto químico, a molécula química, depois eles vão ver se essa molécula química faz mal para a saúde. Então, eles usam... né? Eles usam aquele produto químico durante 10 anos. Aí alguém diz, fala, olha, eu descobri que esse produto químico faz mal. E esses 10 anos que já foram usados? A quantidade de pessoas que já foi exposta, né? Então, a gente está sempre atrás. Né? Então, a ciência ela não acompanha na mesma velocidade que as empresas fazem as moléculas da substância química a verificação se vai fazer mal ou não à saúde. Não, percebeu? Sim. Então, essa questão do nexo de causalidade é muito difícil. Claro. E você, assim, tem muito, já advogou para muitos casos, assim, de... Não como trabalhador individualmente, mas exposto, ou mais comunidades que foram afetadas por contaminação química e que precisavam, então, entrar com ação contra aquela empresa. Então, vamos lá. Tem muitos processos, tem muitas empresas que estão nessa... Então, você vê, a exposição à substância química ela é invisível. Né? Então, o que o olho não vê, o coração não sente. Não é assim? Então, as pessoas, muitas vezes, estão expostas. Né? Se você pegar o caso Rodia, por exemplo, quando os trabalhadores descobriram a exposição, né? Tem muito trabalhador brigava. Vamos parar a empresa, né? Então tinha aqueles piquetes, o ônibus parava. Tinha um ônibus que os caras brigavam mesmo. Falavam, você não quer deixar eu trabalhar, eu vou perder meu emprego. E o cara estava contaminado. Sim. Eu conheço esse trabalhador que participava da resistência para não parar a empresa e que hoje se arrepende. Então, é difícil você convencer até mesmo aquele que está exposto, dizer, você está exposto. Né? Porque ele fala, não, mas eu não estou me sentindo bem. Sim, você está se sentindo bem hoje. Sim. Hoje, mas você não sabe o que vai acontecer amanhã, daqui a 5 anos, no futuro, né? Porque o produto químico, quando ele não traz a doença, ele pode trazer um agravamento de uma doença. Então, você teve uma doença X, né? Que, por exemplo, vou falar um que eu lembro agora, que era o índio. O índio tinha uma doença, morreu, não tinha nada a ver com a exposição à química, mas os produtos químicos acabaram agravando a doença que ele tinha. Agravaram a doença dele. E ele veio a óbito. Uma coisa interessante, Paulo, né, é que
A exposição química realmente é como você coloca, né? Ela é invisível, as pessoas não percebem que estão expostas e só depois é que vai desencadear, né, os problemas de saúde, né? E por isso que as pessoas se expõem e brigam, elas não conhecem, elas não têm essa formação, né? Como você bem colocou, os médicos também não têm essa formação de fazer a relação da exposição ambiental com as doenças, né, que aquele paciente está em decorrência, né? Nós temos vários casos no Brasil já, né? Temos, por exemplo, o caso da Cidade dos Meninos, a comunidade que foi exposta ao HCH no Rio de Janeiro, Cidade dos Meninos no Rio de Janeiro. Temos o caso do chumbo na Bahia, né? Temos o caso do amianto em São Paulo, né? Em Minas, em outros estados. Temos o caso do mercúrio, os trabalhadores de lâmpada, de empresas de cloro e soda, que foram expostos e contaminados. O caso Ródia, que é um caso emblemático, talvez um dos maiores casos de contaminação. O caso Shell de Paulínia, né? Que é um outro caso assim que foi extremamente complicado, que atingiu os trabalhadores e todos os chacareiros que tinham em volta da empresa foram expostos e as famílias contaminadas, né? Então nós já temos vários exemplos, né, no Brasil de casos e pouco se faz para proteger os outros trabalhadores que estão em outras empresas, às vezes nas mesmas condições, né? Nós ainda temos, em relação à exposição química, um trabalho muito fraco sobre o ponto de vista da proteção da saúde do trabalhador, né? E aí resulta em processos, né? Processos na justiça, que às vezes são rápidos, às vezes demoram décadas, né? Às vezes demoram 3, 4, 5 décadas. Às vezes o trabalhador morre e não tem o benefício, né? E como é que você tem enfrentado isso na justiça, Paulo? Como é que tem se dado, né, os processos dos trabalhadores que são contaminados, por exemplo, aos organos clorados? Então, Jeff, realmente, em que pese, né, nós temos vários casos, não só aqui, fora do Brasil também, né? Na Itália, né? Como chama aquele caso? Seveso, né? Tem vários casos, né, que são emblemáticos. Bhopal, né? Então, realmente, nós temos aí uma quantidade razoável de casos, né, que deveriam nos ensinar, né, muita coisa. Mas o que eu percebo é que isso ainda não é suficiente. Não é suficiente. Eu falei dos médicos, né? Agora eu vou falar do Poder Judiciário, né? O Poder Judiciário também tem uma dificuldade em entender essas causas, né? Tem uma dificuldade de entender a relação, o nexo de causalidade entre uma coisa e outra, né? Esse produto químico X é um produto perigoso, né? Tem produto, por exemplo, hexaclorobenzeno. É um produto proibido no mundo. No mundo. No mundo. Né? É considerado um dos produtos mais perigosos do planeta. Já tem outros mais perigosos, mas esse ainda continua sendo um dos mais... O sujeito é contaminado com isso, o que você imagina que a pessoa vai ter? Né? Aquilo ali é fortificante, aquilo é remédio, né? É vitamina, suplemento vitamina. Né? Quer dizer... ainda há uma dificuldade de se entender que aquilo ali faz mal para a saúde, né? E tem que haver uma responsabilização. Quem coloca esse produto perigoso, né, exposto para outras pessoas tem que ser responsabilizado, né? Aqui não se trata de proibir a indústria química, não é isso. É apenas fazer com que ela atue de maneira responsável, né? Que ela proteja, continue produzindo, mas proteja a sociedade, proteja as pessoas, né? A gente não pode colocar o lucro acima da vida. É uma inversão completa de valores essa, né? A gente colocar... Sim. Não, pode falar. Não, pode falar. Não podemos fazer essa inversão de valores, colocar o desenvolvimento econômico acima da vida das pessoas. As pessoas estão morrendo, né? São substâncias perigosas. Tem que haver um modo, né, que é o que se chama de desenvolvimento sustentável, né? Que é um princípio do direito ambiental.
Vamos nos desenvolver, mas vamos fazer isso sem colocar as pessoas em perigo. Então, Paulo, falando aí em substâncias químicas, né? As substâncias químicas, elas têm várias características, né? São corrosivas, são tóxicas, são explosivas, né? Elas têm várias reações, tipos de reações diferentes, né? E nos últimos 10 anos, né, 5 anos, nós vimos aqui na Baixada Santista a instalação, né, de um terminal de regaseificação dentro do estuário de Santos, né? Os cálculos que fizeram que os 2 navios de regaseificação, de transporte de gás, um do lado do outro, pode chegar até ter um potencial de 500 bombas de Hiroshima dentro da cidade, né? Houve ação do Ministério Público para transferir esse terminal para um lugar mais longe do centro da cidade, para proteger a cidade de qualquer... E o processo está rolando, a gente não sabe como é que vai ficar isso. Isso também tem implicações em relação à segurança das pessoas, da saúde das pessoas, de dormir tranquilo quanto a isso. Como é que funcionaria isso na Justiça? Como está funcionando isso na Justiça? Então, eu costumo falar o seguinte... quando eu estou lecionando para os meus alunos, eu falo o seguinte: se você não for um ambientalista por uma questão humanística, se você não olhar os problemas ambientais pensando na sociedade, pensando nas pessoas, pensando na saúde, na vida, você vai ser um ambientalista por uma questão capitalista. Porque quando o meio ambiente ele está exposto a risco, isso... boa parte das vezes tem consequências econômicas, mexe no bolso, né? Então, quando você falou agora sobre esse terminal de regaseificação, é um exemplo. Nós temos aqui o maior porto da América Latina, né? Se por uma falha qualquer esse navio explodir, não precisa nem ser 500 bombas, pode ser uma, uma só, meia. Meia, né? Meia já é o suficiente para causar um estrago monstruoso. E é um estrago que não é só de vidas. Então, é uma questão também, né? Você vai destruir toda a logística do Brasil, porque metade da produção de exportação e de importação passa pelo porto. Se você explodir isso aqui, acabou. Então... se você não olhar por esse lado, né, você tem que olhar pelo outro. Fala, pô, mas vale a pena nós corrermos esse risco? Ah, mas é muito seguro. Pode até ser muito seguro, mas ninguém pode garantir 100% da segurança. E basta uma falha para tudo, né? E para os ares. Exatamente. Então, você tem uma segurança de 99%, eu não quero nem entrar nessa discussão de qual é a segurança, mas vamos colocar 99,9%. Esse 0,1 vale a pena a gente correr o risco? Não seria mais prudente a gente ter esse terminal, mas da maneira segura, por exemplo, colocar ele afastado da costa, né? De uma maneira que não causasse nenhum risco para a cidade, nenhum risco para o porto, né? Mantivesse a logística integral, né? Mantivesse. Será que não valeria a pena? E, Paulo, você acha que, por exemplo, faltam leis mais rígidas? Então, tanto quanto as empresas químicas, que a gente sabe, empresas que vêm de fora. Antes era até mais, eu acho, nem sei, né? Eu sabia de casos, né? Em que no país de origem não podia fabricar porque tinha um controle, ou para fabricar aquilo ele teria um controle muito grande e a despesa seria muito maior, né? E aí, vindo para o Brasil, que não tem que a lei é mais flexível, né? Essas empresas internacionais vieram para cá, né? E aí, pegando esse caso também, você permitir a instalação de um navio desse dentro da cidade, é falta de leis mais rígidas ou é falta de, não digo de fiscalização, mas de fazer valer a lei? Então, olha... Você que é do direito internacional. Mas é uma análise difícil de responder, né? Mas, assim, a sensação que eu tenho, né, é que talvez uma legislação mais específica sobre algumas coisas seria bom, mas também, né, eu acho que não é só a lei, né?
é você ter profissionais preparados para usar a lei. Você pega, por exemplo, né, o terminal de regasificação, né, a CETESB deu a licença. Pois não é. Deu a licença. Então, se você pega a legislação, eles têm a licença. Se você olhar, né, assim, juridicamente, dá para discutir a licença, se foi bem dada ou não. Isso é uma questão. Mas eles têm a licença. Eles têm. Né? Eles estão dentro... Sim, a gente volta a dizer, é possível discutir? Mas eles estão dentro, não tem nada ilegal. Eles não estão fazendo nada fora da lei. O que se discute nesses processos essa licença foi fornecida de forma correta, não foi? Essa é a discussão do processo. Né? O CETESB agiu corretamente, não agiu corretamente, né? E assim a gente vê uma série de empreendimentos onde a licença muitas vezes é dada, né? E às vezes quem interpreta os fatos não interpreta corretamente. Tem lá, olha, não pode determinada situação. Mas eu tenho a licença, foi dado. O órgão fiscalizatório me deu, está aqui. Pô, mas como que você conseguiu, né? Não, está aqui. Não, mas não poderia ter dado. Então, a discussão, muitas vezes, não é da legislação, é como que ela está sendo interpretada, como está sendo interpretado aquele fato. De acordo com interesses também, né? Não é só... Pode ser despreparo e pode ser quem coloca o cidadão lá, né, para fazer isso. Pode ser várias pode opções. Ser várias coisas. Temos né? várias opções aí. Temos várias opções. Eu lembro que eu estava conversando desse... Acho que da década de 80, um livro, Crimes Corporativos, né? Ele fala de... Ele cita diversos desastres ambientais causados pelas empresas americanas, né? Americanas. E o detalhe, pelo mundo afora, porque tem casos na Índia, tem casos de tudo, aquela talidomida, né? Diversos casos, até de carros, enfim, aviões. E o que foi demonstrado ali é que os donos da empresa, ou quem conduz a empresa, sabia perfeitamente o que estava fazendo. Não era assim, olha, vamos fazer, não deu certo. E aí, não, eles sabiam o que causaria. E é por isso que esses casos são tão importantes, né? E aí, a dificuldade, mesmo assim, sendo provado isso, de se colocar essas pessoas para pagarem pelos crimes que cometeram, né? Na maioria das vezes se faz acordos, né, compensatórios, indenizatórios, que não né, muitas vezes não indeniza já, né, que a pessoa perdeu a vida, a saúde e tudo mais. Mas o que você acha? Acho que... Isso daí são as chamadas necrocorporações, né? A expressão é necrocorporação. Hoje tem já são as empresas que, geralmente são empresas que não têm nacionalidade, né? Quando eu falo não tem nacionalidade, não significa que ela especificamente não tem. Elas têm, mas elas se instalam aonde elas vão ter uma facilidade maior para produzir determinada coisa, para poder trabalhar, né? E elas procuram, geralmente, países que a legislação é mais flexível e onde o desenvolvimento industrial ainda precisa ser feito. Então, é como se ela dissesse assim, olha, eu vou trazer para vocês desenvolvimento, né? Emprego, né? Que o PIB aumenta, né? Mas vai ter um custo. Que é a moeda de troca. Exatamente. Exatamente. Então, eu trago um monte de coisa que vocês querem, mas tem um custo, né? E esse custo, obviamente, as pessoas só vão descobrir esse custo depois de um tempo, né? Esse custo só é mostrado para a sociedade, quando é mostrado, depois de um tempo, né? Isso a gente vê no mundo inteiro, né? Deveríamos ter, né, uma legislação internacional para que isso não acontecesse. Agora, você vê, pega Brumadinho. Né? Brumadinho, eu lembro quando teve lá a
primeira foi Mariana, né? Primeiro foi Mariana, depois foi Brumadinho, né? Foi, acho que foi isso. Teve Cataguases aí antes, né, de tudo isso. Teve ainda isso. E aí eu lembro que o prefeito mas estava transtornado, tal, fora de si, xingou, nervoso, tal. Depois a coisa foi esfriando, o Ministério Público entrou com uma ação civil pública, tal. Em determinado momento a empresa falou, olha, eu vou fazer uma coisa, eu vou fechar aqui a minha atividade, vou sair daqui. O prefeito, pelo amor de Deus, não é nada disso, né? Vamos conversar. Então, a gente vê, né, essa questão da necrocorporação, né, que há uma questão econômica muito forte ainda, né? Muito forte, né? Eu desconheço se alguém nessas empresas foi punido criminalmente. Eu desconheço. Se tem, eu não vi no jornal. Se houve criminalização, alguém foi preso. Desconheço. Uma coisa interessante, Paulo, que até a Eneida citou, a questão da talidomida, né, que era oferecido num determinado ponto da gestação para o bem-estar da mulher, né, e da gestante, e depois de um tempo viu os defeitos genéticos que as crianças começaram a ter, né, os bebês depois ao nascer, né? Então aí foi restringido, em vez de ser totalmente proibida a talidomida, ela ainda continuou sendo ministrada, né? Inclusive, se eu não me engano, ela é até usada também para alguns casos de hanseníase, né? E tudo isso continuou, né? Apesar de todo esse escândalo da talidomida no passado, né? Ela continua ainda sendo ministrada e não há uma pesquisa para ver que se essas pessoas que tomam esse remédio, se tem alguma consequência depois, né? Porque não é só a mulher, o homem também tomando, depende da contaminação, ele também causa problemas na reprodução, né? E aí a gente vê que a situação ela é complicada sobre esse ponto de vista, sobre o silenciamento imposto a determinadas situações, né? Nesse silenciamento que é imposto pelas indústrias, os trabalhadores têm sofrido essa tentativa de silenciamento também aqui no Brasil, não? Tem um princípio do direito ambiental que é o princípio da informação, né? O princípio da informação, para muitos, eu concordo, é o princípio mais importante. Porque se você tem informação, se você sabe o que está acontecendo, se você consegue se proteger. Você consegue se proteger, né? Se você não tem a informação, você é um alvo fácil, né? Aliás, a exposição a produto químico é exatamente decorrência da falta de informação. Se você souber, né? Então, assim, dentro do campo... você queria saber mais dentro do campo... relação empresa... Isso, porque há um silenciamento para esses grandes escândalos, né, de exposição química, né? E as pessoas que reagem contra isso, elas são perseguidas, por exemplo? Ah, tá. Muitas vezes são, sim. Tem muitos casos aí que as pessoas acabam sofrendo ações, né? É aquela história, vou criar dificuldade para vender facilidade, né? Então, tem sim. Existe isso, sim. Eu conheço... alguns casos aí das empresas proporem ações judiciais simplesmente para criar um problema para aquele ambientalista, para aquele trabalhador, né? E, de outro lado, né, nós temos também trabalhadores que acabam ficando descrentes, né? Descrentes do poder judiciário, às vezes porque demora, às vezes porque vê uma decisão judicial que não foi bem feita, né? E às vezes acabam fazendo acordos também, né? E acordos que às vezes eles se arrependem, né? Falam, olha, eu me arrependi, né, de ter feito aquele acordo porque vendi barato o meu problema, né? E vendeu mesmo, porque às vezes o problema dele é para a vida inteira e ele ganhou um pedacinho do problema resolvido só. Né? Mas é falta de crédito, né? Que haja um outro tipo de solução que não seja aquele. Sim. De uma punição, né? De algo que... Então, né? Dos males, talvez eu tenha que aceitar aí, né? Essa sem dúvida, indenização, né? Sem dúvida. Achando que o outro lá, que é muito grande, muito poderoso, muito isso, muito aquilo, não vai sofrer as consequências. Aí você citou Brumadinho, que depois
A empresa, o prefeito estava indignado. Brumadinho ou Mariana, eu não lembro qual foi, que depois, olha, nós vamos sair. Falou, não, peraí, não sai não, você vai causar desemprego na cidade. Vai ser pior. A economia da cidade depende de vocês. Poxa, mas você matou 300 pessoas. Paulo, e esses trabalhadores que foram afetados, né, por exemplo, no caso de Brumadinho, ou no caso de contaminação química, que vieram a óbito, né, esses pais ou mães de família, a família pode entrar com ação, se caso for comprovado que a contaminação levou a óbito? Eu tenho um caso recente de uma senhora que propôs uma ação judicial que o trabalhador tinha morrido pela exposição a produto químico. E nós conseguimos ganhar. Fomos bem-sucedidos nessa ação. Né? Fomos bem-sucedidos nessa demanda. Né? Em primeira instância, nós perdemos. Né? Em primeira instância, depois nós conseguimos, em segunda instância, reverter. Mas em primeira... Né? Daí a dificuldade, às vezes, também do judiciário, né? Como eu falei, né? Em entender o que está acontecendo. Né? Às vezes o judiciário vê a pessoa... Né? Ver as causas sem se aprofundar no assunto, né? Então, às vezes a pessoa está bem, mas está com contaminação química, né? Está com um produto químico perigoso. O juiz olha e fala, mas esse cara está bem, que produto químico é esse que faz mal, né? Está bem, está saudável. Não, está saudável ali, naquele momento. Mas isso não é uma garantia, um certificado que ele vai ficar bem para sempre, né? Mesmo porque tem o outro lado que se defende, né? E diz que não, vai ter os médicos que vão, contrariamente, dizer não, esse daqui não é por conta do... Mas eu fiz a crítica ao judiciário, agora vou fazer um elogio. Tem parte do judiciário que diz que a simples contaminação já é dano. Então, nós temos também uma parte do judiciário que diz, ó, simples contaminação por produto químico perigoso já é dano. Acabou, já tem direito à indenização. E está certo. Né? Se você for exposto a um vírus, sei lá, da AIDS, né? Mas você não está doente. Sim, mas você vai ficar. E transmitir. E vai transmitir. Né? A exposição, a substância química é um pouco isso. Né? Quer dizer, isso não é um certificado, você não estar doente naquele momento, não significa que você não vai ficar doente, né? E quando a gente fala da intoxicação química, tanto causada no homem ou na mulher, né, de transmitir, e isso, infelizmente, geralmente pode acontecer justamente na reprodução humana, né? Porque esses produtos químicos, eles são interferentes hormonais, eles atravessam, por exemplo, a barreira placentária e afetam o feto, atinge o feto, eles atravessam a barreira hematocefálica e danificam os neurônios. Então, a chance de as pessoas terem problemas neurológicos são enormes, né? Então, as pessoas que têm determinadas contaminação química, dependendo da substância, ela também pode transmitir esse problema para a sua prole, infelizmente. Né? A gente falou da AIDS, né, que transmite pelo simples toque, ou às vezes por uma relação, né, sexual. Infelizmente, a substância química também pode ter esse dano, essa ação maléfica, né, justamente na reprodução humana, atingindo os fetos. Tem um filme que chama Submissão. Né? Esse filme ele é muito esclarecedor quando a gente fala de contaminação por substância química. A gente está falando de empresa e tal, mas não é só isso. Né? Há quem diga que a contaminação química ela é mais perigosa do que as mudanças climáticas, né? Porque as mudanças climáticas a gente observa e isso traz para nós uma sensação de insegurança que pode fazer com que a gente mude alguma coisa. A substância química, não. Então, esse filme chama Submissão, é um filme dinamarquês. Na internet, ele tem com a legenda, a primeira parte. São duas partes. A primeira parte e a segunda. A primeira tem na internet. E ele mostra, né, como nós estamos expostos a substâncias químicas. Então, por exemplo, tem lá anti-chamas, que é um produto que os americanos usam nas paredes, nos móveis. Né? Só de você passar a mão, você já absorve uma parte dessas substâncias. Né? Brinquedo de criança, né? Que tem lá
tem metais pesados, Fitalato. né? Fitalato. Tem o bisfenol, né? Fitalato é a substância que deixa o plástico mole. Quanto mais mole, mais fitalato tem. Então, se você passar a mão, você absorve já um... É mesmo? É. E não tem escrito que tem. Não, Não, infelizmente. não. Porque é na... Ah, Sim, a gente está exposto aqui, Sim. né? Você vê. Talvez Tá aqui... É interessante. o que o Paulo Você tá pega, falando. por exemplo, comida. O feijão, antes você comprava, você punha num saquinho de... De papel. Hoje é um plástico. O feijão vem no plástico, o arroz vem no plástico. Tudo. Você Tudo vai... embalado. Pois é. Vácuo. Aí você pega a Coca-Cola. A Coca-Cola tem uma película, né? Não é só a Coca-Cola, né? Eu falei a Coca-Cola, mas os refrigerantes, os recipientes que tem líquido, né? Tem uma película para impermeabilizar. Então, o líquido não tem contato com o plástico. Só que isso é para uma vez. Você usar uma vez só. Então, você pega, por exemplo, agora se o refrigerante, você toma e tem gente que pega e coloca água e põe na geladeira. E a garrafinha de água que É a você mesma toma várias coisa. vezes? É a mesma coisa. Então, mesmo? E aí você está tomando fitalato, está tomando bisfenol, E esses que plásticos... são interferentes hormonais. E esses plásticos hoje, Paulo, inclusive está na Convenção de Estocolmo, ele é um poluente orgânico persistente que ele acumula no corpo humano, que é o PFAS, né? Que tem no teflon das panelas, tem nas roupas, tem nos antichamas, tem num monte de substâncias, e hoje ela está dispersa pelas cidades e nós estamos respirando ela todo dia. Quer dizer, então tem que fazer um trabalho enorme para descontaminar e despoluir tudo isso, para que a gente não venha a sofrer doenças, né, futuras, porque está ingerindo essas substâncias químicas que estão soltas por aí. Eu vou contar um segredo. Minha mulher tinha lá uma panela e tinha o teflon. E eu comecei, depois de um tempo, a olhar, eu vi que o teflon estava saindo. Tá. Eu falei, bom, se o teflon está saindo, Tá indo Alguém para algum tá lugar. a gente está comendo esse negócio. Eu falei, olha, vamos jogar fora a panela e vamos comprar outra. É caro, eu sei, mas eu não quis correr o risco. Às vezes é mais barato do que o hospital, né, Paulo? Pois é. Aí eu peguei a panela e coloquei no lixo. Subi e tal, 10 minutos eu desci, tá o faxineiro. Doutor, posso pegar as panelas? Estão novas. Eu falei, pega, cara, pega. Não queria contar para ele, né? Mas você vê o perigo que a gente... Né? O teflon, é o plástico, é o brinquedo da criança. A criança põe um brinquedo na boca. Sim, né? sim. O plástico, você vê que o plástico hoje tem um microplástico que está sendo encontrado já no corpo humano. Corpo humano. Né? E como é que vai resolver isso? O Paulo chamou a atenção, coisa interessante que eu lembrei, interessante esse eu aspecto. lembrei, Neida, que a seleção da Espanha, se não me falha a memória, numa das Copas do Mundo, estreou um uniforme novo, né, que tinha nos seus fios produtos feitos de plástico, né, fio de plástico. E descobriram que o plástico que usaram na camisa da seleção da Espanha, ele liberava, depois de usar, pegando o sol e o jogador correndo, ele soltava fitalato e bisfenol no corpo do jogador. A seleção da Espanha imediatamente substituiu o tecido que estava usando nos uniformes. Para você ver o grau de exposição... Descobriram isso, né? Descobriram isso na Copa, se não me engano, foi na Copa de 2002, não tenho bem certeza. E aí nós temos tecidos aí que agora talvez não tanto, mas que no passado tinha essa possibilidade de liberar substâncias químicas que são interferentes hormonais no corpo da pessoa. Por exemplo, o próprio plástico de PVC, esse que conduz água, né, ele não pode ficar exposto ao sol. Estudos demonstram que esses tubos de PVC, se não forem cobertos do raio solar, o raio solar aquece ele passa a liberar substância química na água. Então, não deixem... Não tem tubo saída, plástico, né? Como é que... exposto ao sol de jeito nenhum. Né? Tem estudos que falam também, agora fazendo uma associação, por exemplo, a garrafinha d'água que fica exposta ao sol. Também aquela impermeabilização, às vezes, não é 100%. Né? E aí a água começa a ter... Você fala, não, vou tomar água, sou um cara fitness. Né?
às vezes você está tomando água com fitalato, com bisfenol. Né? Mas como sair do plástico, né, gente? Ou de tudo que é feito de petróleo? Como sair disso, né? Assim que vocês estão falando. Porque hoje em dia, os brinquedos, o refrigerante, o plástico, do não sei o quê, quer dizer, as embalagens. Tem que ser uma revolução muito grande isso, né? Porque... O que você acha, Paulo? Qual é a sua visão? Então, é um problema. Realmente é um problema. Problemaço. É um Talvez não dê problema. para resolver A sociedade, ela está disposta a não ter mais o plástico? Essa é uma pergunta. Né? Em 2013, quando veio a lei e disse, olha, sacolinha plástica, ela está proibida, o pessoal queria matar. Grita. Queriam matar. Como? Agora, como é que eu jogo o meu lixo? Sacolinha plástica tá lá, não sei o quê, né? Não, você vai usar... Não. Sacolinha tal. Voltaram com a sacolinha. Né? Em São Paulo você compra. Aqui em Santos tem supermercado que você compra, tem supermercado que vem, né? Mas a sociedade está disposta a isso? Está disposta a abrir mão do plástico, né? O plástico, a gente tem que lembrar, né? Nós tivemos uma pandemia. Será que a gente conseguiria sair dessa pandemia sem o plástico? Porque foi a seringa, né? Foi a seringa, né? Quantas vacinas não deram? Foi em seringa de plástico. Aquele vidro. Então, a gente tem que ponderar. Agora, veja, eu não estou aqui absolvendo o plástico, né? Eu só estou dizendo que a gente precisa encontrar uma maneira, né? E existe, né? Do plástico não ser nocivo ao homem. Um plástico que não é nocivo. Tem uma professora na FATEC Mauá, eu conversei uma vez com ela, e ela é pesquisadora na área de polímeros, e ela tem essa preocupação de fazer um plástico que não seja nocivo, né? Biodegradável, alguma coisa que não seja nocivo. E ela fala que tem uma parte do setor industrial que tem pesquisa sobre isso, né? Que tem interesse, né? Então, eu acho que essa é uma das saídas, é ter um plástico não nocivo, né? Que não seja nocivo. Que não libere, que não faça mal. O plástico, a grande quantidade de plástico que tem no planeta, ele ainda é derivado do petróleo, né? Então, quer dizer, e a indústria do petróleo, ela não quer abrir mão do uso desse tipo de energia, né, e de matéria-prima para a produção de outros químicos, né? A petroquímica está aí, uma potência, né? Mas eu acho que vai ter um momento que nós vamos ter que tomar uma decisão, né? O planeta vai reagir a isso, né? Por bem ou por mal, a humanidade vai ser obrigada a tomar algumas decisões em relação ao uso do petróleo. Isso tem muito a ver com as mudanças climáticas, né? Há uma discussão muito forte em relação ao aquecimento global, ele é um fato, isso não dá para negar, mas tem alguns teóricos, como o Elon Musk e alguns americanos, né, que nós vamos, dentro em breve, entrar em uma era glacial. Porque os estudos demonstram que o planeta ele já teve... É possível retornar até 800 mil anos atrás, e nesses 800 mil anos nós já tivemos 7 ou 8 eras glaciais. Então, existem eras glaciais, a temperatura do planeta cai muito, né? Os polos ficam quase impossíveis de morar, né? As pessoas têm que se mudar. Né? As gerações não percebem isso, porque os tempos são muito longos, né? Isso não fica registro na história dessas coisas, né? Mas isso aconteceu. E eles estão dizendo que nós vamos entrar numa era glacial. Isso pode ter sido verdade, se você olhar a história, né? Mas o quanto ainda vai aquecer até entrar numa era glacial? Isso é que ninguém tem resposta. Né? Nós podemos ainda ver nossa cidade... Estamos resfriando, estamos aquecendo. Exatamente. Nós podemos ver ainda a nossa cidade cheia d'água antes da próxima era glacial. Claro. Né? Então, dizer que vamos continuar fazendo porque nós vamos entrar numa era glacial, isso é uma verdadeira estupidez. Né? Então, nós temos que pensar bem no plástico, no petróleo, o que nós estamos fazendo com nós mesmos. Né? Por falar em estupidez, não é bem exatamente, mas eu vi um vídeo do presidente dos Estados Unidos dizendo que iam flexibilizar as leis, tirar as leis de controle de devastação das árvores, de corte das florestas, porque eles tinham muitas florestas que não eram utilizadas e, se podia, estava perdendo dinheiro em não utilizar aquela madeira, né?
e que isso tudo veio por conta dos lunáticos que querem do meio ambiente, sobre essa questão da mudança climática e tal. Não, tem que fazer dinheiro com a madeira. Então, entendeu? Então, assim, é muito pertinente a sua pergunta. A sociedade Está disposta? está disposta a fazer mudanças, a voltar a colocar a coisa num saquinho? Sei lá, isso é um exemplo, né? Mas, Eneida, veja, nós estamos vivendo uma época, né, uma era, melhor dizendo, né, aonde a história da humanidade nunca passou. Né? A gente teve eras de destruição do planeta, mas não pelo próprio homem. Né? Então, nós estamos vivendo uma era única. Né? Então, quando a gente pensa, né, em cortar árvore, essas coisas, chama um pouco de atenção, porque eu volto a falar, né, a questão econômica. Né? Se eu fosse do agrobusiness, eu seria o maior defensor do meio ambiente. Porque com as mudanças climáticas, o meu negócio pode desaparecer. Onde chovia, não chove mais. Ou vai chover muito. Então, se eu trabalho com planta, eu tenho que pensar nas questões ambientais. Né? Da mesma forma, né, as mudanças climáticas elas vão afetar também outras atividades. Né? Você pega, por exemplo, vamos dar um exemplo de Santos, você pega a área pesqueira. Nós tínhamos um setor pesqueiro muito forte. Né? Você chegava lá na ponta da praia, tinha um monte de barco. Né? Hoje esses barcos não tem mais. Peixe não se pesca mais aqui na região, vai lá para Santa Catarina. Né? Então, nós estamos vendo que essa atividade econômica está desaparecendo na nossa cidade, pode desaparecer, né? Pega água. Né? Quando eu era pequeno, a minha professora de geografia falava: a água é um bem infinito. Né? Eu queria que ela estivesse assistindo o Jornal da Globo, né? Quando tem essas épocas que está faltando água e tal. Né? E às vezes você olha lá o sujeito da Globo falando e atrás dele está o Rio Tietê. Você fala: pô, como é que pode estar faltando água se tem o Rio Tietê aqui atrás? Não, a gente acabou com o rio. Né? Aquilo lá não é mais água. Né? A gente vai buscar água no Rio de Janeiro. Né? Então, isso tem impacto econômico. Né? Recurso natural ele não é infinito, ele acaba. Né? E não tem nenhuma atividade econômica no planeta, nenhuma, que não explore direta ou indiretamente recurso natural. Se acabou com aquele recurso natural, está muito bom. Acabou a sua atividade, acabou. Né? Então, me chama a atenção esse tipo de comentário, porque diante das coisas como estão, né? Se isso fosse lá no século XX, século XIX, eu até aceitaria. Né? Mas hoje, quando você olha os recursos naturais, né? Tem metais aí que estão com limite para fazer chip. Eu não lembro agora o nome do metal que faz o chip, né? Faz para carro. A indústria automobilística estava com um problema até pouco tempo atrás, porque o metal está acabando. Né? Está acabando. Então, não faz o chip e não produz carro. Né? Então, tem impacto ambiental. Quando fala que vai acabar com o recurso natural, você tem que pensar bem. Você tem que pensar bem, porque você pode estar dando um tiro no pé. Verdade. Sabe que quando tem, na teoria, né, um sistema tá vigindo, o próprio sistema cria suas contradições. Né? O David Harvey até colocou um livro sobre 12 contradições do capitalismo. Eu creio que uma delas é a questão ambiental. O próprio capitalismo, ele explora, o que vem ao encontro do que você está falando. Né? Ele causa o desgaste ambiental, né? Explora até o fim, mas isso é uma contradição tão grande que vai contra o próprio sistema capitalista, quer dizer, a sobrevivência desse sistema, desse meio de produção. Né? Então, é uma insensatez. Mas como essas pessoas querem só para hoje, para agora, e não se importa para depois, elas continuam. Porque se parar também, ele está fora do jogo. O capitalista, se parar, se pensar e dizer, olha, disser, não, agora eu vou... Ele está fora do jogo. Entendeu? Então, mas são as contradições, né?
do capital, desse sistema que a gente Sim. vive. Ou a gente entra e fala, olha, precisamos construir algo diferente disso, ou a gente vai buraco. O que a gente não pode deixar de pensar, né, Eneida, que o capitalismo, fazemos parte desse sistema, né? Nós somos o proletariado, o trabalhador, que é parte, né, desse sistema. Né? Não tem como dizer, vamos destruir o capitalismo, só falar isso, porque a gente vai estar se destruindo junto, porque nós fazemos parte dele. Nós temos que pensar no novo modelo. Né? Nós temos aí o presidente americano tomando essas atitudes que todo mundo está vendo, né? Não se sabe ainda com perfeição o que ele pretende fazer, o que os Estados Unidos está pretendendo fazer, mas uma coisa é certa, né? Um país que tem 33 trilhões de dívida externa, né? Ele precisa dar um jeito de sanar essa dívida, ainda mais quando o seu maior credor é a China. Né? Os Estados Unidos têm que tomar cuidado, né? Quando a cada ano que passa é 1 trilhão a mais que soma a sua dívida externa. Então, o sacudimento que o Donald Trump está fazendo nos Estados Unidos é uma coisa um pouco assustadora. Né? A gente tem que ver o que ele está pensando em fazer e temos que ter jeito de se proteger aqui no Brasil. Né? Nesse momento, está olhando muito seriamente para a nossa economia interna, para os nossos mercados internos e como a gente vai sobreviver a um possível blackout mundial pelas atitudes dos Estados Unidos. A gente tem que pensar seriamente nisso. Né, em economias alternativas e como a gente sobreviver. Né? Aí, alguns especialistas estão dizendo que a ideia dos Estados Unidos é quebrar o dólar. Né? Porque onde seria o único jeito, alguns especialistas estão dizendo, de pagar a dívida dos Estados Unidos. É fazer o dólar que hoje vale $5, valer 10 centavos. Ou valer metade da metade de um ien. Aí os Estados Unidos conseguem pagar a sua dívida. Né? Outros querem que os Estados Unidos atraiam de volta as indústrias para os Estados Unidos, mas com que garantia? Dizem com que garantia de matéria-prima, com que garantia de energia? Então, não está bem claro ainda o que ele quer fazer, mas a gente tem que estar preparado. Reavivar a indústria interna dele. Mas com que, né? Com que energia? Tarifando. Mas ele não acredita nisso, né? Ele não acredita na mudança climática, não acredita. Então, para ele, igual sua professora, é inesgotável, vai ter para sempre. Ah, sim. Entendeu? Então... Ele vai aprender, ele vai aprender. Espero. Ele vai aprender. E nós vamos sofrer, né? Enquanto isso, E a gente não pode enquanto isso a gente brincar, sofre. Porque os Estados Unidos é a primeira economia mundial, né? Queira ou não queira, é um país ainda que mantém a Organização Econômica Mundial e a quebra dos Estados Unidos pode impactar muito o planeta como um todo, né? É preciso ver como é que a gente sai desse imbróglio. Mas que o negócio está posto, o negócio não é brincadeira. Está posto. Mas, Eneida, só complementando aqui, já existem economistas defendendo um modelo econômico capitalista diferente. Sustentável. Sustentável. Eu não sei bem, não sei, ainda não. Mas assim, já estão defendendo, né, que esse modelo é um modelo que está com os dias contados mesmo, né? Que esse modelo que vai ter que surgir um modelo novo, né? Um modelo sustentável, não só economicamente, mas também ambientalmente, né? Porque os recursos naturais têm fim. Então, você quer ser capitalista, tudo bem, mas você vai ter que, se você quiser ter dinheiro, você vai ter que preservar o meio ambiente. É incompatível. São coisas incompatíveis. Trabalham juntas. Não tem como você dissociar uma coisa da outra. Né? Como eu disse, toda atividade econômica explora direta ou indiretamente recurso natural. Como é que você vai tratar o meio ambiente de uma forma dissociada da questão? Não tem como. A gente costumava dizer, né, Paulo, que a gente consegue pegar tudo que tem no meio ambiente e transformar em dinheiro no capitalismo. Isso mas é possível. Dinheiro você não transforma. Mas transformar esse dinheiro de novo em natureza é quase não dá. Não dá. Tudo se transforma, tudo se cria, tudo se transforma, dinheiro não se transforma. Não, esse que é o problema. Foi e pronto. Tá bom, gente. Paulo, tem mais alguma coisa assim que ficou para trás que você queria pontuar? Não, Eneida, eu agradeço mais uma vez aqui o convite. Foi um bate-papo, né? Um bate-papo. Foi um bate-papo, fluiu aqui, foi muito agradável. Obrigado mais uma vez pelo convite. A gente que agradece, viu, Paulo? Obrigado.
Tá te chamando. Oi? Ah, Ah, tá. tá. E Jeffer, você tem mais alguma coisa? Não, Neda, só agradecer nesse papo bacana aqui, gostoso de ter, né? A gente pensar um pouco, refletir um pouco as questões ambientais, as questões do planeta e agradecer o convite mais uma vez. Para mim é sempre uma honra estar aqui contigo e com um convidado tão ilustre, né? Paulo José Ferraz de Arruda Júnior, né? Recíproco. É um grande amigo, aprendi a respeitar a inteligência do Paulo, jurídica, né? E é um sempre amigo presente nas lutas aí. É isso aí. Obrigado, Jé. Eu que agradeço, viu, vocês dois. Mas foi ótimo. Gente, olha, bom, deem o like, compartilhem, se inscrevam. Vocês já sabem disso, né? Isso foi ótimo. E até a próxima quinta.